sou a professora Juliana. Leciono na Faculdade de Educação da UENG, no curso de Pedagogia e no mestrado em Educação. Vou abordar aqui o tema Metodologias Ativas. Esse tema será discutido em curso de extensão da universidade e tem como objetivo dialogar com a comunidade sobre metodologias de ensino e aprendizagem, sobretudo as metodologias ativas. O curso permitirá a discussão da temática com os docentes de todas as unidades UENG por meio do ambiente virtual, o qual irá possibilitar discutir conteúdos, realizar atividades e compartilhar saberes e experiências através de temas como tendências pedagógicas, metodologias ativas, ensino híbrido e outros. O que você sabe sobre isso? Já ouviu falar em metodologias ativas? Vamos lá. É sempre importante enfatizar que precisamos pensar a formação humana e a escolarização como processos para a construção do sujeito, sendo imprescindível que tais indivíduos tenham condições de trabalhar de forma colaborativa, possuam pensamento crítico, sejam curiosos e criativos. Isso implica em formar sujeitos pesquisadores e autônomos. Nessa linha de raciocínio, irei discutir o conceito de metodologias ativas. No contexto da sala de aula, entendemos que essa metodologia está vinculada a ações que envolvam alunos e professores. O discente é um indivíduo ativo no processo de aprendizagem. Ele pergunta, ele responde, pesquisa, experimenta, levanta questões, trabalha em grupo, participa e faz. Situação oposta ao aluno passivo da educação bancária e tradicional. O professor também é ativo, pois ele prepara percurso formativo, orienta, indica movimentos, aguça o aprendizado do aluno. O docente é um profissional que se prepara para o exercício do lecionar e, por isso, tem o papel de mediador e de gestor da sala de aula. A diferença é que o professor, na abordagem progressista, entende que não é detentor de todo o conhecimento. Não é, portanto, a única fonte de saber. E seu trabalho, consequentemente, não é transmissivo. Neste ponto, vamos pensar formas de fomentar a participação do aluno. Como desenvolver esse processo? Recorremos a Paulo Freire. Para esse autor, um passo importante é desenvolver a autonomia do estudante. Isso implicaria no autogerenciamento e na autoavaliação. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção, como bem disse Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia. Desse modo, o aprendiz passa a organizar o seu próprio processo de aprendizagem. Isso o leva também ao amadurecimento. Nesse contexto, há a tomada de decisão por todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. E assim, a ação de educar passa a ser um ato político. Ainda segundo Paulo Freire, não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Então, o processo educativo se dará por meio do diálogo, da ação e da reflexão. A educação ativa, nesse viés, é acompanhada da problematização. Logo, é preciso questionar. A atividade desenvolvida com o propósito de ensinar deve ser apreciada por todos aqueles que dela participam. Nessa perspectiva, a produção de novos conhecimentos exige a convicção de que a mudança é possível. O exercício da curiosidade, da intuição, da emoção, da responsabilização, além da capacidade crítica de observar e perseguir o objeto para confrontar, questionar, conhecer, atuar e reconhecê-lo. No livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórico-prática
publicada em 2018, os autores expõem que, em um sentido amplo, toda aprendizagem é ativa, em algum grau, porque exige do aprendiz e do docente formas diferentes de movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação, aplicação. Assim, podemos entender que o protagonismo é próprio do ser, sendo necessário talvez o estímulo para que tal instinto seja engatilhado. Para despertar tal sentimento nos estudantes, é importante um envolvimento de todo o ambiente escolar, uma gestão interessada em metodologias ativas e educadores que estejam abertos e que busquem informação adequada. O preparo para a docência e a valorização da profissão. Componentes da profissionalização docente. São essenciais para que os objetivos educacionais sejam alcançados. Sobre formação docente, destacamos que é uma das condições primordiais para se atingir os objetivos da educação e para fomentar uma transformação social. Pontua-se ainda que, como todo processo social, as práticas desenvolvidas e utilizadas na estruturação de professores são convergentes aos momentos históricos vivenciados. É importante entender o contexto para realizar uma análise crítica e então refletir sobre o que deve persistir e o que precisa ser repensado no âmbito da formação docente. Dito isso, precisamos entender que a prática docente é intencional e abrange aspectos políticos, culturais e sociais. A discussão aqui é também sobre a docência como ação política. Desse modo, ao assumir esse lugar, o professor precisa se formar, ler o mundo de forma crítica, profissionalizar-se. É nesse contexto que discutimos sobre as metodologias ativas, sobre as formas de fazer com que os estudantes sejam protagonistas e que professores, também ativos, sejam mediadores na construção, por parte dos alunos, dos saberes. Assim, metodologias ativas implica em aluno ativo e autor da sua aprendizagem. A sala de aula é espaço de resolução de problemas com possibilidade de suporte do ensino online. Metodologias ativas possibilitam mudanças na educação que são similares ao que acontece em outros segmentos da sociedade. Além disso, atualmente presenciamos o desenvolvimento acelerado das tecnologias digitais, que influenciam o comportamento humano, dentro e fora da escola. Nessa perspectiva, o aluno sai da posição de passividade e assume uma postura participativa. Resolve problemas, desenvolve projetos, enfim, cria oportunidades para a construção de conhecimentos. Nesse contexto, surgem modelos que estimulam essa aprendizagem. Nas próximas unidades, veremos alguns exemplos: sala de aula invertida, ensino híbrido, gamificação e trabalho com projetos. Ainda, no viés de modelos de aprendizagem, ressaltamos que a mudança precisa acontecer na forma de entendimento, por parte dos educadores, sobre o processo de ensino-aprendizagem e ainda na forma de organizar os espaços e o mobiliário. Nesse sentido, destaca-se que a mudança interna do docente e da gestão escolar se sobressaltam, dado que, mesmo em uma infraestrutura não tradicional, contemporânea e de tecnologia digital, é possível reproduzir métodos tradicionais de ensino. Então, em síntese, metodologias ativas são situações de aprendizagem em sala de aula que envolvam os alunos e, desse modo, possibilita o professor mediador e o aluno protagonista. O resultado desse processo proporciona que cada aluno aprenda em seu ritmo e em seu estilo e que desenvolva conceitos e contextualize o que está aprendendo. Diante do aluno ativo, o professor tem o desafio de ser um pesquisador constante, pois precisa estar atento às mudanças societárias.
Assim, quanto mais o professor domina o conteúdo, mais facilidade terá para trabalhar metodologias que envolvam os alunos. Isso porque, ao abrir para o diálogo e o protagonismo do aluno, mais questões irão surgir, pois estamos falando de alunos autônomos. Quando o aluno se torna protagonista, mais interesse tem pelo processo de ensino e aprendizagem, mais motivação para o aprender, e o professor precisa confiar na capacidade dos alunos. Aqui também é necessário falar sobre avaliação da aprendizagem. O feedback é importante para quem ensina e para quem aprende. Esse retorno auxilia professor e aluno a avançarem no processo. Então, estou falando de uma avaliação que possibilita feedback sobre o trabalho do professor e o processo de aprendizagem dos alunos. Como podemos conceituar essa avaliação? Vejamos, ela pode ser entendida como estratégias de reflexão sobre a prática. Essa avaliação precisa ser, antes de tudo, processual e formativa, para inclusão, autonomia, diálogo e reflexões coletivas na busca de respostas e caminhos para os problemas detectados. Não é instrumento utilizado para punir ou estigmatizar, mas oferecer diretrizes para se tomar decisões e definir prioridades. Assim, os processos avaliativos continuam, o que muda são os objetivos. Agora, vamos pensar em infraestrutura. O desenho das salas importa? Faz diferença se as cadeiras são enfileiradas ou dispostas de outra forma? Como seria o ideal de desenho estrutural para o trabalho com metodologias ativas? O ideal é que a infraestrutura permita o trabalho em grupo, o diálogo. Essa sala de aula será movimentada, barulhenta. Será que nós, professores, estamos preparados para esse contexto? É preciso investimento material, financeiro e humano. A mudança deve ser interna, por parte do professor, e externa, por meio da infraestrutura. Esse é um processo. Também não vamos jogar tudo fora e começar do zero. A pergunta que se faz é: como não jogar o bebê fora junto com a água do banho? Há um histórico que precisa ser repensado. Como bem disse Paulo Freire, tudo é um processo. Não é de uma hora para outra que nos tornamos professores. Também não é de um dia para outro que iremos mudar as metodologias de ensino e aprendizagem. É uma construção que precisa ser realizada e estamos aqui para isso, não é mesmo? Coragem! Vamos mudar, fazer a diferença. Mudar exige muita, mas muita coragem. Por enquanto é isso. Deixo aqui essa reflexão. Vamos interagir por outros meios, manter o diálogo. Assim construímos novos saberes, compartilhamos experiências. Então, questionem, perguntem, fiquem atentos às mudanças. Olhe para fora, olhe para os lados, para dentro. Veja seu aluno, o reconheça como ser político, concreto, construtor, pensante e capaz. Um grande abraço e até a próxima!